Sejam muito bem-vindos ao Empreendedor em Ação dessa semana, gente. Esse programa que traz para você aí, empresário, empreendedor, aspirante ao empreendedorismo. Você que gosta das nossas histórias, das dicas, das orientações práticas que a gente traz aqui, né, das histórias de superação, de desafios. Para você que está pensando aí, ó, que já está no seu negócio, pensando em alcançar o sucesso e gosta de ouvir as informações que a gente traz para você, esse programa ele é feito especialmente para que vocês curtam bastante e possam, quem sabe, até colaborar com a gente aí no nosso cronograma de temas. Só mandar um e-mail pra gente no empreendedoremeação@gmail.com e eu já te convido também para você se inscrever no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação. Aqui na 101,1, meu nome é Ariane Galdino, eu sou anfitriã desse nosso programa, dessa nossa trilha do conhecimento. Eu quero agradecer a Fadenó, a Classic Men's Club, a Cris Joias, a Impremix e a Trajeto Móveis pelo apoio aqui ao nosso programa. Olha só, hoje a gente vai falar sobre um tema que é essencial aí para microempreendedores individuais, para os pequenos empresários, né? Que é a Previdência Social. Gente, o Brasil tem hoje cerca de 14,8 milhões de MEIs ativos, o que representa 73% das empresas formais. Esses empreendedores movimentam anualmente 420 bilhões de reais na economia, mas ainda enfrentam desafios em relação à formalização e segurança previdenciária. Então, para esclarecer tudo sobre esse tema, contamos aqui hoje com a participação da Martina Andrade Rosa, ela que é bacharel em Direito, que é advogada na Vieira Xavier Advogados, especialista em Direito Previdenciário, né? Tem também aí várias outras especializações, né, Martina? Curso de cálculo, curso de planejamento contributivo previdenciário, é pós-graduanda em aposentadoria especial pela Escola da Magistratura Federal e há mais de 5 anos tem uma experiência direta com o regime geral de Previdência Social, né? Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu, Martina? Muito obrigada, Ariane, pelo convite. Ó, a gente já falou aqui no início, que a gente começa quente, viu, Martina? Tá. Nós falamos aí no início, né, a respeito dos números, não é? Quer dizer, o Brasil tem mais de 14 milhões de MEIs ativos, muitos atuam aí no setor de serviço e comércio, e existe ainda uma ideia de que a Previdência é somente para colaborador. Né, só colaborador, ou como a gente, né, muitos ainda chamam como funcionários, né, que a Previdência é só para funcionário. Então, isso torna muito importante a sua participação aqui, porque a gente precisa fazer com que os empreendedores se atentem a essa contribuição previdenciária desde cedo, não é mesmo? Correto. A criação do MEI, ela é justamente um facilitador do microempresário, né, do autônomo, de ter ali uma regularização do seu empreendimento com tributação mais baixa e coberto pela Previdência Social. Então, é importante que o empreendedor, ele regularize a situação da sua empresa o quanto antes, desde o início das atividades, para que no futuro ele não se surpreenda, né, com o infortúnio da vida, não necessite da Previdência Social e esteja regular. Às vezes a gente fala assim, teve um programa, a gente trouxe um advogado para dar essas dicas do jurídico e falar assim, como é importante a assessoria jurídica para o empreendedor, em vários âmbitos dentro do negócio, né? Desde a questão trabalhista, a questão tributária, enfim. E aí tem essa questão do previdenciário, que às vezes o empreendedor vai achar que o contador ali por si só vai resolver. Ou às vezes o empreendedor não está nem ligado ciente, nisso, né? Ciente. Exato. E aí, o que você fala para esse empreendedor? Regularize a sua empresa desde o início das atividades. Porque isso vai fazer com que você, no futuro, não tenha uma tributação inesperada, por exemplo, que você consiga acesso aos benefícios da Previdência, porque a gente nunca imagina que vai ser acometido por algum infortúnio da vida, né? Sim. Então, se planejar e se precaver com antecedência é super importante. Porque o empreendedor também aposenta, né? Correto. A gente nunca projeta a expectativa do nosso empreendimento muito para o futuro, né? Então, ter um planejamento prévio é super importante para assegurar o futuro do benefício. Pois é, e tem muita gente que não sabe, por exemplo, que a contribuição do DAS, você puder explicar para a gente, né, o que é essa contribuição do DAS, que inclui direitos previdenciários como aposentadoria, salário de maternidade, auxílio doença, né? O que é essa contribuição do DAS? E assim,
Explica pra gente como que esses benefícios funcionam, né? E como é que o MEI, por exemplo, pode, inclusive, acessá-los. O MEI, ele faz a contribuição previdenciária, ela já está embutida no DAS-MEI, que é o tributo que o MEI paga. Junto desse DAS-MEI, existe a inclusão de outros impostos, como o ISS e o ICMS. Então, o contribuinte, o empreendedor que faz o pagamento do DAS-MEI, ele pode ter acesso a todos os benefícios previdenciários, aposentadoria, auxílio por incapacidade, pensão por morte para os dependentes. E o acesso a esses benefícios, o empreendedor ele consegue fazer de forma direta na agência da Previdência ou através do site do meu INSS, de forma online. É super tranquilo, ele consegue fazer isso sozinho. Sem a ajuda dos universitários. Sem a ajuda de terceiros. Consegue fazer tranquilamente. Mas é importante ter o auxílio de um profissional para garantir que não existem intercorrências. E esse profissional, ele vai ser do meio jurídico ou um contador pode colaborar? Um bom contador consegue fazer tranquilamente. Consegue ajudá-lo a fazer. Correto. Como é que esses benefícios funcionam? Você falou aí do benefício para incapacidade. O que seria esse benefício? Depois da reforma, houve uma alteração na nomenclatura do benefício, né? Antigamente a gente conhecia como auxílio doença. Hoje o mesmo benefício é chamado de auxílio por incapacidade temporária, que é quando o contribuinte tem ali um período de incapacidade onde ele consegue ainda ser reinserido no mercado de trabalho. Então tem acesso ao auxílio popularmente conhecido como auxílio doença. Mas tem que ter um período de colaboração? Tipo assim, para ele poder ter acesso? O INSS exige, né, que exista um número mínimo de carência para ter acesso a esse benefício. Então, é necessário que o contribuinte pague as contribuições para o INSS antes da necessidade de pleitear o benefício. Agora, vamos supor, não pagou. E aí, precisa pleitear o benefício. Existe essa opção? Vai ser necessário que a gente avalie a situação desse empreendedor. Porque a Previdência, existe um período de graça. Esse período de graça não necessariamente necessita que o empreendedor ou que o contribuinte esteja efetivamente fazendo as contribuições. Como o próprio nome ele já sugere para a gente, é um período de graça. Eu consigo requerer o benefício sem estar pagando. Entendi. Mas existe uma limitação para esse período e a gente precisa avaliar a situação isolada do contribuinte ou do empreendedor, mas é possível. Entendi. O DAS, ele cobra apenas o salário mínimo como base para benefícios, né? Mas para quem deseja uma aposentadoria maior, ou então, assim, quer ampliar os direitos, como é que funcionam as contribuições complementares? Assim, quais são os cuidados que o MEI tem que ter? O MEI, ele faz a contribuição numa alíquota de 5%, que é uma alíquota mínima, sobre o salário mínimo. Então, ele tem que estar ciente de que a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, para ele não é uma opção. Fazendo a contribuição do MEI com essa alíquota mínima de 5%, a aposentadoria por tempo de contribuição não é uma alternativa. O que ele pode fazer para melhorar o benefício é promover uma complementação dessa alíquota de 5%, passando para 20%, onde a gente consegue ter uma variação no salário de contribuição. Entendi. Assim, ele passa a contribuir mais. Fazendo a complementação. Espontânea vontade. Fazendo a complementação sobre 5% é somente sobre o mínimo. Não vai existir uma variação para mais ou menos. Sempre o mínimo. Caso ele queira melhorar a sua situação, aí com planejamento, por exemplo, a gente consegue verificar a projeção dessa possibilidade. Se isso vai ser viável ou não. Se vai gerar uma diferença expressiva no valor do benefício ou não. Então a gente consegue fazer isso com planejamento. Mas a possibilidade de complementar para um valor para além do salário mínimo é somente com a complementação. Entendi. Agora, de que depende esse planejamento? Assim, como é que é feito esse planejamento? Como é que você visualiza? Você pegou o empreendedor lá, certo? Ele chega lá e fala, eu quero ter uma possibilidade de ampliar o meu benefício. Por onde é que você começa? Para o nosso empreendedor entender, porque às vezes o empreendedor ele é desatento com esses pontos, justamente porque ele está acostumado a empreender com liberdade. Então ele faz o rendimento dele, né? Mas não leva em consideração que uma hora ele pode, né? Às vezes acidentar, ter uma doença, às vezes tem que se aposentar mais cedo do que ele estava esperando. E aí ele não leva em consideração essas possibilidades.
E a gente falando aqui é um assunto complexo, né? E eu gosto bem de desmiuçar bem os pontinhos para que o nosso ouvinte compreenda. Então, se ele quiser um benefício maior, que seja condizente, né, com a vida dele, com o que ele já faz, com o que ele pretende fazer, o que significa esse planejamento? Inicialmente, no planejamento, a gente faz uma análise do histórico previdenciário desse empreendedor. Então, vamos supor que o João, ele inicia o empreendimento hoje, nunca contribuiu para o INSS. E aí ele optou pelo MEI, né? Pela facilitação tributária, enfim, pelo rendimento anual que a empresa ela vai gerar. Ele optou pelo MEI. Se o João, de hoje até a data em que ele fosse aposentar no futuro, sempre verter essas contribuições com o MEI, muito provavelmente a chance dele conseguir um benefício superior ao salário mínimo é baixíssima, porque as contribuições dele ao longo da vida vão ser compatíveis ao salário mínimo. Entendi. Se existir uma variação desse tempo, se o contribuinte ou empresário já exerceu uma atividade no passado onde ele contribuía com valor maior e ele passou depois a contribuir com essa alíquota mínima de 5%, a gente consegue verificar qual seria a diferença que iria gerar no benefício se a gente fizesse essa complementação de 15% e com a projeção para o futuro. Por exemplo, assim, se ele trabalhou numa empresa, CLT, eu tô viajando aqui, tá, gente? Não, eu também tô entendendo esse negócio. Isso. Você trabalhou numa empresa e aí você tinha um salário lá, eu ganhava lá, sei lá, 5 salários mínimos. E aí eu fazia uma contribuição em cima desses 5 salários mínimos. Aí eu resolvo me tornar empreendedor. Então, se eu precisar de fazer esse processo lá dentro desse planejamento, esse tempo lá de carteira assinada, em que eu contribuí, era a palavra que eu estava procurando, que eu contribuí, ele pode fazer sentido, então, nesse planejamento? Pode fazer sentido, porque aí a gente consegue projetar o valor do benefício com base no que já foi contribuído antes, no trabalho de carteira assinada, né, CLT, e adicionando esse tempo que ele fez as contribuições como microempreendedor, com MEI. Aí a gente consegue verificar se é vantajoso fazer essa complementação, porque a depender da situação, por exemplo, se ele não fosse aposentar por tempo de contribuição, talvez não seja tão interessante fazer esse investimento, porque como essa complementação geralmente ela é feita de forma retroativa, o contribuinte e o empreendedor, não raras às vezes, não toma esse cuidado de fazer a complementação do MEI, fazer o pagamento do MEI, e já complementar. Então, geralmente, esse pagamento é feito de forma retroativa. Então, a gente vai fazer a complementação com juros, correção, multa, o que acaba sendo um valor desembolsado muito alto. Então, todas essas questões têm que ser avaliadas antes. Entendi. Bom, então você vai lá, garimpa o histórico todinho do cidadão, entende todo o processo dele e monta o planejamento. Com as situações fáticas até o momento, né? Onde ou seja, o que aconteceu. O que aconteceu e o que provavelmente irá acontecer. Entendi. Martina, a gente tem dados aqui que mostram que 82% dos MEIs, assim, percebem um aumento nas vendas depois que formalizam o negócio. Aqui no Empreendedor em Ação, a gente já falou muito sobre a importância da formalização para a saúde dos negócios, né? Porque a Previdência ela também ajuda a criar uma segurança não só para o empreendedor, mas para a família, não é? Correto. Uma vez regular e com as contribuições em dia, como você mesmo mencionou, é saudável para o empreendimento e para a seguridade do contribuinte, do empreendedor e da sua família, porque uma vez que ele está em dias, né, vamos colocar dessa maneira, com a Previdência Social, em caso ele seja cometido por doença, ele consegue ter ali o benefício concedido, né? Não vai ficar à mercê da vida aí, sem rendimento nenhum para manutenção do custeio da vida. Em casos mais extremos, por exemplo, como o óbito, a família e os dependentes conseguem também pleitear um benefício previdenciário. Então, para que isso aconteça, o contribuinte ele tem que estar em dias com o INSS, porque se ele perde essa qualidade, a qualidade segurada e não está mais dentro do período de graça, que foi o que a gente pontuou antes, infelizmente os dependentes, a esposa, os filhos menores, por exemplo, não conseguem acesso a esse benefício. E aí ele vai precisar de um advogado.
Para poder fazer esses trâmites todos, né? Junto à Previdência. É sempre necessário, tanto na via administrativa, na via judicial, nem se fala, né? Ter a assessoria e o acompanhamento de um profissional que saiba de fato o que está acontecendo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais seriam os direitos na data em que o fato aconteceu. Então, é sempre importante ter o auxílio de um profissional. E dentro da sua experiência, teve algum caso que você pegou, assim, que você olhou e falou assim, gente, isso aqui não tem condição, não. E acabou que você conseguiu resolver? Vários, vixe. Conta pra gente, muitos. Só pra gente poder criar essa analogia pra esse ouvinte entender melhor essa questão. Olha, vamos ver a importância do planejamento. Deve ser uns 4 meses que essa demanda foi concluída no escritório. A nossa cliente, ela requereu o benefício sozinha, sem planejar o benefício antes. E aí, requereu sozinha, viu lá que tinha direito, né? Porque o INSS, ele indica pra gente um simulador. Não sei se já conseguiu acessar e verificar lá. Ele apresenta um simulador, que aí indica pra gente o tempo com a minha contadora. Eu conto com a minha contadora. Ele apresenta um simulador. Aonde é isso? Qual que é o... No meu INSS. Meu INSS. Ele apresenta um simulador pra gente, onde indica o tempo de contribuição, a sua idade, as regras de transição, se você já preenche requisitos para concessão da aposentadoria em dado momento. Eu tenho que pensar nessa minha previdência aí. E aí ela fez o requerimento sozinha e o benefício foi concedido. Depois ela procurou a gente para rever esse benefício. E aí a gente promoveu o planejamento previdenciário com base nos requisitos que foram aplicados na data em que ela requeriu o benefício. Depois da conclusão desse planejamento, a gente conseguiu verificar que ela poderia ter um aumento de mais de R$600 na aposentadoria se ela tivesse feito o planejamento antes e esperado, salvo engano, eram 9 dias para requerer a aposentadoria. Senhora. Se ela tivesse esperado esse prazo, tivesse ciência, né, das possibilidades na data, ela teria um aumento significativo, porque isso é projetado até a expectativa de vida da mulher é uma grana boa. E aí, infelizmente, no caso dela, por não ter planejado e previsto ali a situação real, ela infelizmente não conseguiu a revisão do benefício. Então, ela perdeu mais de R$600 mensais no benefício dela. Então, se planejar é essencial. Às vezes a gente acha que parecer simples, né? O contribuinte, ele tem essa impressão de que conseguir fazer sozinho vai dar tudo certo. Resolvo, sem ter informação completa, exato. Né? Parecer fácil não significa que vai estar correto. No caso dela, e não raras às vezes, não só no caso dela e de vários outros clientes, isso não vai parar de acontecer. Ela teve um prejuízo significativo porque não se organizou antes. Nossa, demais. É por isso que a gente sempre traz uma informação bem completa aqui para o nosso ouvinte, para que ele tenha assim, uma visão mais 360 assim, dos processos que estão relacionados ao negócio. Porque quando a gente vê as empresas abrindo, né, a gente enxerga os negócios assim, na questão do desenvolvimento socioeconômico do local onde ele está, né? Então a gente está falando de Montes Claros. Então quando a gente vê as lojas assim abertas, né, as indústrias, os escritórios, então a gente vê aquilo ali como, olha, a coisa está indo bem, né? Aí fecha um ponto, começa, né, você passa na rua, tá cheio de ponto fechado. Bom, está acontecendo algum movimento aqui que o nosso comércio está dando uma desaquecida, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que cerca de 20% dos pequenos negócios, eles encerram as atividades nos primeiros 3 anos, né? E a gente também sabe que tem um tempo de maturação do negócio. Então, o empreendedor montou um negócio, ele vai ter um tempo ali de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos até, dependendo do negócio, para ele ter um retorno, né, do investimento, de maturação da ideia do negócio, de maturação do negócio em todo o seu sentido, inclusive da própria identidade de marca, né, para que as pessoas conheçam aquele negócio, conheçam aquela marca, conheçam aquele serviço que é prestado. E assim, eu queria falar sobre qual que é a relação entre o planejamento previdenciário e a sustentabilidade dos negócios, assim, porque é importante para a economia local. No planejamento previdenciário, como o próprio nome já sugere para a gente consegue ali prever o que possivelmente irá acontecer na vida do contribuinte, do empreendedor.
uma vez que a empresa ela encerra as atividades, por exemplo, quando a gente vai pensar na previdência social, existem outras maneiras de continuar contribuindo que não seja com o pagamento do DAS-MEI, no caso das empresas que encerraram as atividades. Então, para Seguridade Social, é interessante que esse empreendedor não interrompa as contribuições, porque ele vai continuar estando coberto pela Seguridade Social, sua família ela vai conseguir pleitear benefícios em casos de infortúnios que a vida acomete a gente. Em relação à manutenção da empresa, eu entendo que ser necessário um planejamento tributário também, para entender se de fato a expectativa do meu empreendimento ela é compatível com o MEI, por exemplo, que tem regrinhas específicas para ser enquadrada, né? Tem um rendimento anual que é limitado a um percentual fixo, a gente está limitado a uma contribuição mínima, então faz sentido a projeção de crescimento da minha empresa, por exemplo, faz sentido que seja MEI ou eu consigo uma tributação em outra vertente. Então, não só com o planejamento previdenciário, eu entendo que um planejamento tributário também seja coerente para a manutenção da vida dessa empresa, né? Martina, você que é especialista em direito previdenciário, você está inclusive pós-graduando, né? Como eu falei inicialmente, que tem aposentadoria especial, você já tem uma experiência, assim, grande, né? Relacionada, porque a gente fala, porque há 5 anos, gente, a Martina, você é tão novinha, mas assim, a gente entende que é uma experiência grande, porque tem um contato diário, né? Isso, justamente pelo contato diário e com as resoluções também que são geradas, né? E com todos os casos que você vê, o que acontece nesse âmbito, nessa questão assim, do previdenciário, que você enxerga, assim, que é o erro mais comum? Assim, o erro mais comum que acontece, que chega a gente lá e fala, esse é o feijão com arroz. O erro mais comum é não contribuir para a Previdência, não se resguardar no caso dos benefícios previdenciários, de um planejamento e de uma projeção previdenciária. Mas chega gente lá que nunca contribuiu? Demais! Que está há anos sem contribuir, que, por exemplo, tem idade e não tem o tempo de contribuição suficiente, aí chega querendo fazer um pagamento retroativo, isso, a maioria das vezes não vai ser possível. Então, às vezes, mas existe a possibilidade de fazer um pagamento retroativo? Existe a possibilidade, só que com especificidades, né? Por exemplo, se eu preciso, vamos estudar o caso da mulher, né? A mulher precisa hoje 62 anos de idade e 15 anos de contribuição e 180 meses de carência para requerer a aposentadoria no INSS. E aí, às vezes, ela chega lá pra gente já com a idade ok, já tem mais de 62 anos de idade, tem 13 anos de contribuição. Chegou em dado momento da vida que ela parou de contribuir. E eles chegam lá com esse intuito de fazer o pagamento retroativo. Nesse caso, não é possível completar os requisitos, porque a gente tem que ter idade, tempo de contribuição e carência. Essa carência significa ter pagamentos feitos em dia. Então, você não pode atrasar, porque isso não vai contar para carência. Você vai ter tempo de contribuição, vai ter preenchido um dos requisitos, mas a carência você não vai ter, o que inviabiliza a possibilidade de concessão do benefício. Então, isso tudo tem que ser visto certinho, porque às vezes não compensa ou o contribuinte, o empreendedor, chega para a gente com esse período já pago e aí ele desembolsou um valor alto, não serviu para nada, ele apenas jogou dinheiro fora. Aí para restituir isso é outro trabalho. É outro processo. É outro processo. Literalmente. Burocrático, processo, inclusive. Né? Pois é, porque assim, muitos pequenos empresários têm ainda dúvidas, né, sobre como planejar essa aposentadoria, como acessar os benefícios. Mas existem aí iniciativas de educação previdenciária que podem ajudar esse público a tomar decisões mais seguras. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. Hoje a gente tem um acesso muito amplo a informações com a internet, né? Em tempo real. Eu pego aqui meu telefone e eu consigo pesquisar. E fazendo um bom filtro, a gente consegue ter acesso a informações de qualidade. O próprio site do Gov, por exemplo, ele fornece informações voltadas ao microempreendedor de forma direta, onde trata ali a respeito das especificidades do MEI,
de tributação, da alíquota limitada do MEI. Além disso, a gente tem iniciativas do Sebrae também, que fornece, né, instrução e orientação. Lá dentro do site do Sebrae? Existe também cursos, né? Isso. A gente consegue acesso à informação e, partindo para uma via privada, o empreendedor ele pode buscar orientação jurídica de um profissional, de um advogado ou de um bom contador. Também consegue acesso às informações. Do escritório, né? Do escritório, né? Qual que é o arroba? O arroba do nosso escritório é @Vieira Xavier Advogados. Gente, já entra e já segue, porque assim... Nós temos aqui os entrevistados, vêm para cá, dou tempo, disponibiliza, né? Para poder trazer informação para você. Então já segue aí e se você tiver interesse em entender melhor, já chama no privado, né, Martina? Vai ser um prazer tirar as dúvidas dos ouvintes. Que vocês vão prestar atendimento. E tá cheio de informação lá no nosso Instagram. É verdade, tem muitos vídeos, né? Muitos reels também falando sobre. Muita informação. Show de bola. Eu quero muito falar um pouco sobre essa questão da reforma da Previdência, as mudanças, né, que vieram aí para os trabalhadores autônomos, quais são os principais pontos que nós precisamos conhecer, mas o nosso primeiro bloco, gente, já está chegando ao fim, então a gente vai ouvir uma música bem boa agora e a gente volta no segundo bloco com um pouquinho mais de informação. Antes da gente encerrar o primeiro bloco, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal lá no YouTube, no Empreendedor em Ação. Vai lá e se inscreve, clica no sininho, você vai receber as notificações dos programas que forem chegando lá. Esse programa hoje, por exemplo, na hora que ele encerrar, ele cai automaticamente, né, em formato de podcast. Se você perdeu algum ponto, se você quer escutar para entender melhor, se você quer compartilhar esse programa, é só você ir lá no YouTube, no Empreendedor em Ação, nosso canal, e fazer isso, porque vai estar disponível para você. Lá você também vê alguns shorts aqui dos bastidores, conhece os nossos entrevistados e vê os temas anteriores que a gente trabalhou até agora, né? Então não deixa de seguir a gente, vai lá no canal do Empreendedor em Ação no YouTube e nos siga. Me segue também no Instagram, Ariane Galdino _Reinventa. Lá você fica sabendo também das nossas entrevistas aqui semanais, tem dica sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina, você fica sabendo de vários eventos que acontece aqui na cidade, na regional, em todo um trabalho que é feito lá especificamente para esse mundo do empreendedor. E eu quero agradecer aos nossos apoiadores aqui do programa, a Cris Joias, a Classic Men's Club, a Fadenor, a Impremix e a Trajeto Móveis, que colaboram não só para o nosso programa, como também para a Rádio Unimonte. Se você quiser ser um apoiador da Rádio Universitária, pode fazer contato com a gente, me chama lá no Instagram, ou então entra no Instagram da Rádio Universitária Unimontes, para que você possa ser um apoiador cultural dessa rádio que promulga aí o melhor do conhecimento, o melhor da música e da informação. Então agora você fica com a música bem elaborada que o nosso querido Paulo fez curadoria aqui para nós, e daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Atenção, você que quer ser vendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club,
você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. E voltamos aqui com o nosso segundo bloco do Empreendedor em Ação, esse programa que só acontece aqui na Rádio Unimontes, é toda quinta-feira, às 18 horas. Sintoniza aqui com a gente. Eu não estou no rádio nesse horário. Não tem problema, entra pelo link da rádio. Só jogar no Google aí, Rádio Universitária, tem o link da Rádio Fodenó e você vai escutar a nossa programação. Você pode também nos ouvir através do nosso canal do Empreendedor em Ação no YouTube. Vai lá, segue a gente, se inscreve, clica no sininho para você ficar aí, ligado nas notificações que vão chegar, avisando os programas que vão entrando semanalmente. Se você perdeu alguma informação desse programa aqui, você pode ir lá para você escutar o programa completinho. Hoje a gente está aqui com a Martina Andrade, ela é bacharel em Direito, é advogada na Vieira Xavier Advogados, especialista em Direito Previdenciário, e também pós-graduanda em aposentadoria especial. Então ela traz para a gente um conhecimento muito importante aí a respeito da questão previdenciária, né? Hoje é um tema, assim, gente, essencial para microempreendedores, para pequenos empresários. O Brasil tem cerca de 14,8 milhões de MEIs ativos, representam 73% das empresas formais. A gente movimenta muita grana, mas realmente, assim, existem os desafios que estão relacionados à formalização e principalmente à segurança previdenciária. Então, hoje a Martina está tirando algumas dúvidas para nós aqui, né, que a gente está trazendo, para que a gente entenda, compreenda melhor esse cenário, se organize, né, se planeje. No primeiro bloco, a palavrinha que a gente mais falou foi sobre planejamento, como é importante a gente estar se planejando. Martina, então vamos continuar aqui a nossa entrevista. Queria que você falasse sobre a reforma da Previdência, assim, que trouxe algumas mudanças, né, para os trabalhadores autônomos e MEIs. Assim, quais foram os principais pontos dessas mudanças? Certo. Salvo se você já preencheu os requisitos antes da reforma ou estava próximo de preencher esses requisitos na data da reforma, que foi em 2019, muito provavelmente você vai ser atingido e alcançado pela reforma da Previdência, pelas alterações que ela trouxe. No que diz respeito ao MEI, é importante que ele esteja ciente de que, por exemplo, conforme a gente já mencionou antes, a aposentadoria por tempo de contribuição para ele não vai ser possível, não vai ser interessante. Com a reforma da Previdência, houve uma alteração importante nesse benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, porque não raras às vezes, o empreendedor faz a opção pela complementação ou gostaria de requerer o benefício com essa espécie, né, da aposentadoria por tempo. Uhum. Antes da reforma, bastava que o contribuinte completasse o tempo de contribuição. Então, muito provavelmente você ou quem está nos ouvindo conhece alguém bem novo que já é aposentado. Porque antes da reforma... Acho um absurdo, tô brincando, gente. Antes da reforma, era necessário somente que o contribuinte completasse o tempo de contribuição. Hoje, existe a necessidade de ter tempo de contribuição e idade mínima. Então, isso deve ser observado. Então, tem que ter idade mínima. Idade mínima e tempo de contribuição. E tempo de contribuição, que Exato. é de 15 anos. De 35 anos. 35 anos. E hoje, em 2024, o homem precisa ter 63 anos e meio. A cada ano, aumenta 6 meses, até que chega num limite ali que estagna essa idade. 65. Entendi. E o que você tem para pontuar sobre a divergência da impossibilidade da concessão da aposentadoria para MEI? A impossibilidade, no caso será no caso da aposentadoria por tempo. Na aposentadoria por idade, a gente não encontra divergência para o MEI. O que a gente consegue verificar, e a partir também do planejamento, é se essas contribuições elas vão ser válidas para as outras regras de transição. Porque a reforma, ela implementou algumas outras regrinhas, né? O sistema de pontos, a aposentadoria
por idade, o pedágio de 100%, o pedágio de 50%. Então, tudo isso a gente tem que observar para verificar a situação específica desse empreendedor. No caso do MEI em específico, o que não vai alcançar ele é a aposentadoria por tempo de contribuição. Para isso, ele tem que fazer uma complementação desse benefício. Nos casos em que, por exemplo, o contribuinte ele exerce uma atividade com a carteira assinada e ele, concomitantemente a isso, tem uma empresa e ele verte contribuições com o MEI. Caso ele tenha a pretensão de se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, essas contribuições com o MEI também elas não vão ser validadas, mesmo que ele exerça, né, 2 atividades de forma concomitante. Então, isso tem que ser observado também. Gente, ou seja, né, a gente tem que estar alerta o tempo inteiro, aí a maneira como a gente está levando essa demanda, né, dentro da nossa jornada. Mas assim, me fala uma coisa, você que atua com empreendedores familiares, né, pelo que eu entendi, você também tem uma atuação com agricultores. Correto, não é isso? Correto. Tem especificidades ou benefícios diferenciados para esse grupo dentro do sistema previdenciário? No que diz respeito à concessão dos benefícios previdenciários, a gente não vai ter uma distinção do que um ou outro consegue pleitear, né? Sendo empreendedor familiar ou agricultor. A divergência que a gente encontra é que, por exemplo, no trabalhador rural que exerce ali o regime de economia familiar, ele não necessariamente vai verter as contribuições para a Previdência fazendo uma contribuição paga, com o DAS-MEI, no caso do MEI, como um contribuinte individual, né? A contribuição ali recolhida pelo empregador, se ele tiver carteira assinada. O agricultor, ele vai comprovar que de fato houve o exercício do labor através de documentos. Mas no que diz respeito ao benefício, ambos terão acesso aos mesmos benefícios. Entendi. E assim, dada a importância da Previdência Social, você recomendaria que MEIs e pequenos empresários considerassem também essa previdência complementar, que nós falamos aqui em alguns momentos? Exato. Ciente do MEI de que as suas contribuições elas estão limitadas a 5%, que é o valor mínimo, uma vez que ele não entenda que faça sentido ou que vai ser necessário, no caso dele, fazer uma complementação para oferir um benefício diferente, ele pode optar, por exemplo, em contratar uma previdência privada, que vai trazer para ele uma segurança no futuro também, ou algum outro investimento que a longo prazo traga uma segurança financeira que faça sentido. Mas que também tem que ser estudado, né? Porque assim, previdência privada, às vezes você vai lá no banco e tal, aí vem seu gerente e te oferece uma previdência privada. Nem sabe o que está contratando, quais que são a possibilidade de resgate, né? Tem vários critérios, né, para você fazer uma previdência privada, né? Então, assim, não vai igual um bocoió lá, né? Sem entender o que você está fazendo, não, porque vai fazer coisa errada, né? Planejar é sempre importante, não só no regime geral, como outro tipo de investimento. E ter conhecimento acerca também do que a pessoa está precisando, né? Exato. Porque assim, a gente fala de previdência privada, parece algo simples de compreender, mas não é tão simples assim. É cheio de regrinhas, de critérios. Que você... E tem um contrato, né? Exato. Um contrato que você assina ali quando você faz a contratação do produto. Então, assim, tem... pegadinhas, gente. Essa tem que tomar cuidado. Mas tem várias pegadinhas ali no meio do contrato que você precisa entender. Então, assim, é vantajoso para quem busca mais segurança financeira no futuro. Então, faz sentido, né, Martina, buscar um recurso como esse, né, da Previdência Complementar. Se não quiser se programar e melhorar, verificar a possibilidade de melhora do benefício no regime geral. Aí existem outras possibilidades de investimento também. Mas contribuir para a Previdência é sempre muito importante, porque gera direitos e garantias para você e para a família. Existe uma manutenção ali da segurança da família, né, de um modo geral. Mesmo que de forma mínima, tá ali, tem algo estabelecido que garanta a subsistência da família, de um modo geral. Para o empreendedor que está escutando a gente, ele nunca se programou, né, com relação a isso, assim... Qual é a dica? Quais são os passos? O que ele tem que fazer primeiro? Planeje seu benefício. A dica primordial que a gente dá para todos os clientes que nos procuram ou para quem a gente conversa é que planeje seu benefício.
com o planejamento a gente consegue ter uma projeção do que é possível ser feito, do que a gente não consegue fazer mais. Mesmo que você seja novo, que a sua expectativa de aposentadoria ela ainda esteja prolongada, planeje seu benefício para que a gente encontre ali os empecilhos antes de chegar na data de requerer o benefício, que é um momento esperado, né, por todos os trabalhadores. Afinal de contas, a gente despende tanto tempo da nossa vida, né? Algo tão valioso que é o nosso tempo ao trabalho. Então, na hora de aproveitar esse retorno, é importante que a gente já tenha já esteja mensurado o que pode ou não acontecer. Então, planeje sempre seu benefício. E Martina, a gente conversando aqui nos bastidores e o Paulo, né, sempre colabora com o nosso radialista, ele maravilhoso, mora no coração. sempre comenta aqui com a gente bate um papo mesmo aqui, gente, nos bastidores. E Paulo falando assim: gente, mas olha só, quantos trabalhadores são necessários, né, estarem aí contribuindo para que a gente consiga pagar o benefício de um aposentado, né, Martina? Exato. E aí você já falou que não, que a é mais de proporção um, né? não é de 1 para 1, porque um dos motivos da reforma foi justamente a questão financeira, né? Antes a gente tinha ali o trabalhador muito novo se aposentando, então ele passa a ser um gasto para a Previdência. Ele não custeia mais esses benefícios com o seu trabalho. Com a contribuição com dele. A contribuição que é feita a partir do seu trabalho e passa a ser um gasto. Ele para de contribuir, só pra gente entender o sistema, né? Que eu acho Exato. Importante, porque às vezes a gente acha que essa questão dessas reformas, elas acontecem só por uma questão política e, na verdade, é uma questão financeira, de sustentabilidade, né? De manutenção ali da Previdência, né? Então, eu estou trabalhando, estou contribuindo. Então, esse dinheiro está indo lá para a Previdência. E para custear os benefícios dos aposentados. Uma vez que você para de trabalhar e passa a receber uma aposentadoria, outra pessoa vai ter que começar a trabalhar, mais pessoas vão ter que começar a trabalhar para pagar seu benefício. E isso por muitos anos, né? Antes da reforma, o pessoal se aposentava muito cedo, então isso acaba onerando de forma bastante gradativa. Não, e a gente tem aí várias questões, né? Como é uma engrenagem, uma máquina, então, por exemplo, a gente tem aí um número de trabalhadores, né, que estão ativos. Nós temos aí um número de pessoas que estão deixando de trabalhar, né? Estão se aposentando. E né? que trabalham e não contribuem. Ou que trabalham, não contribuem, que estão na informalidade. Exato. E aí depois essas pessoas vão lá, Martina, atrasa o benefício, eu sem ter benefício. contribuído. Aí é uma confusão. Ou seja, é uma loucura. Então, assim, as reformas, elas são pensadas justamente para tentar estancar, né, digamos assim, não é nem sanar, gente, eu acho que sanar é difícil, a Previdência, mas estancar, né, esses e para ter uma falhas. Manutenção saudável e viável da Previdência, né? Eu fico pensando, Paulo, presta atenção, nós temos hoje aí uma população de 212 milhões, quase 213 milhões de habitantes no Brasil, né? Prevê, né, existe uma projeção que em 2040 a gente vai ter uma população menor. Não é crescer, nós vamos diminuir, né? Contando com a questão das taxas de natalidade. As famílias hoje, elas estão tendo menos filhos. Tem gente que nem quer ter filho, exato, né? Por várias questões que não cabem aqui. Mas você tem toda uma projeção, né? Assim, e uma estrutura a ser pensada a partir desses dados, né? Isso, e você tem as pessoas idosas vivendo mais. Vivendo mais. Porque antigamente você tinha aí, né, 70 anos, a galera já tava fazendo hora extra. E já ia com Deus, né? Mas hoje não. Eu, por exemplo, vou dar um trabalho do caramba, porque eu vou viver até os 109 anos. Eu espero dar também. Então você tem essa questão populacional e você tem essa questão da longevidade, né? Que onera a folha muito. De pagamento do exato. governo, né? Então é isso, gente. Fiquem alerta aí, porque assim, não é só uma questão política, é também uma questão econômica. Gente, é isso. A nossa vida de empreendedor é assim. A gente tem que estar atento a tudo, a todos, né? É um caminho, é uma jornada. E assim, no meio dessa jornada a gente tem que contar com, né, coisas que possam acontecer que não estão no nosso controle. Que a gente acha que a gente controla, né, o movimento da nuvem no céu. Porque hoje não pode chover. Porque se chover, vai atrasar minha vida no Natal.
vou vender menos. Ter as coisas minimamente previstas é importante. Né? Se a minha internet ficar ruim, não vou conseguir produzir o tanto dentro do meu negócio aqui de prestação de serviço, né? E por aí vai. Então, a ideia é que a gente se planeje, a gente tenha assim, uma consciência mesmo acerca daquilo que nós precisamos para melhorar a nossa jornada, para ter um futuro, né, melhor elaborado. Exato. Então, assim, como a Martina falou várias vezes aqui, se planejar é importante. Então, converse com o seu contador, sua contadora, né? Se você ainda tem dúvidas a respeito, busque uma assessoria jurídica. E aí eu deixo aqui de novo o @Martina do seu escritório. @Vieira Xavier Advogados, no plural. Entra lá, porque você vai ver vários vídeos também especificando, falando melhor informativos, sobre, tem muita informação interessante lá. Isso, para você poder entender mais sobre o assunto. Martina, eu quero agradecer você pelo seu tempo. Muito obrigada. Viu, pela sua disponibilidade. Pra gente, assim, é muito importante aprofundar um pouquinho nesse assunto, para que as pessoas entendam a importância e entendam, assim, que tem como resolver. Né? Você tem como chegar num ponto, assim, de resolução dentro dentro da expectativa, né, de você conseguir ter acesso à previdência ou não, né, mas mais que sim do que não, né, Martina? Saber de forma mínima, né, pelo menos o direito, o que está assegurado é sempre importante. Não ir bem dado, né? Muito bom, obrigada. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela Rádio Universitária, foi uma honra, espero ter colaborado, foi um prazer. Demais, para nós também é uma honra receber você aqui, tá? Gente, é isso. O nosso programa, você já sabe, ele acontece toda quinta-feira, às 18 horas, aqui na Rádio Unimontes. Você pode também escutar esse podcast. Se você perdeu aí, alguma coisa, quer entender mais, vai lá no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação, se inscreve e já ouve o programa na íntegra, tá bom? Não esquece de me seguir lá no @ArianeGaldino_Reinventa. Se você tiver dicas e temas para nossa programação, manda pra gente no e-mail empreendedoremasãomoc@gmail.com, que a gente está aí ligado, a gente está aqui para trazer realmente informação, conhecimento, possibilidades, insights para que você, empreendedor, aspirante ao empreendedorismo, que gosta de ter mais conhecimento e também de histórias de superação, poder viajar um pouquinho mais com a gente nessas trilhas aqui do empreendedorismo no nosso programa. Na próxima quinta-feira, a gente volta com um tema novo, então não perca o Empreendedor em Ação toda quinta às 18 horas aqui na Rádio Universitária.